Boa tarde, meu nome é Ana Laura, sou fonoaudióloga, pós-graduada em disfagia com enfoque hospitalar e hoje vamos falar um pouco sobre a via alternativa de alimentação. Quando que ela vai ser utilizada, o que a gente tem que avaliar, se ela pode ser retirada do paciente ou se ela vai ficar para sempre com ele. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje então. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias. Se você ficar com alguma dúvida sobre a aula de hoje ou sobre algum caso que você está atendendo, pode mandar mensagem para a gente que nós estamos à disposição para te ajudar no seu caso clínico. Bom, antes da gente entender o porquê que nós precisamos passar uma via alternativa no paciente, temos que compreender como é que nós comemos normalmente. Então, quando a gente não tem nenhum problema de deglutição, a gente não tem disfagia, o processo de alimentação, ele se inicia em condições normais, pela boca. Então, a gente abre a boca, mastiga o alimento e deglute. O alimento, ele vai passar da nossa cavidade oral, ele passa pela faringe, que é a nossa garganta, ele passa pela faringe, passa pelo esôfago, que é esse tubo grandão aqui, até chegar no estômago e passar para os intestinos. Por que a gente tem que prestar muita atenção nesse movimento que o bolo alimentar vai fazer? Porque se a gente coloca uma via alternativa de alimentação, esse trajeto ele muda. Mas para a gente entender o alterado, nós precisamos entender o correto, né? O esperado para cada pessoa. Então, primeiro a gente abre a boca, insere o alimento, pode ser com auxílio de algum utensílio, como garfo, colher, faca, eles auxiliam a gente na colocação desse alimento. Ou a gente pode morder também, se a gente pega uma fruta, uma verdura e a gente come diretamente, morde, né? A gente faz essa incisão, geralmente com os dentes incisivos, por isso o nome do dente incisivo, porque ele corta. A função desses dentes grandes da frente a função é cortar esses alimentos. Eles cortam, os caninos, eles dilaceram esse alimento, e os premolares e molares são responsáveis pela trituração. Eles vão triturar cada alimento durante a mastigação, para que a gente tenha uma mastigação eficiente e esse bolo alimentar possa ser mais facilmente transferido até chegar no processo final da digestão nele. Lembrando que nesse processo de alimentação, a digestão ela já começa pela boca. Então, na nossa saliva, nós temos alguns micro-organismos ali que eles vão começar a absorção desse alimento. A nossa digestão já começa pela saliva. A saliva ajuda a gente nessa digestão. Então, a mastigação ela é muito importante. Ana, a gente precisa mastigar necessariamente, já ouvi falar que a gente precisa mastigar de 20 a 30 vezes, de cada lado e tudo mais. Não precisa contar essa mastigação, ok? Mas o ideal é que a gente mastigue o alimento até ele virar pastoso. Um clássico exemplo que a gente consegue saber o melhor ponto para a gente deglutir esse alimento é a banana. Se você já comeu a banana na sua vida, ou já viu alguém comendo, a banana, logo que a gente mastiga, ela já vira uma pastinha na boca. O ideal é que os alimentos virem aquela pastinha para a gente conseguir deglutir. Então, cada pessoa vai mastigar até esse ponto e cada um vai ter a quantidade de vezes que mastiga. Não precisa necessariamente contar. Considere mais a consistência do alimento. Porque a gente vai levar em consideração, nesse ponto, a tipologia facial e tipo de músculo do paciente. Então, por exemplo, o meu rosto, ele é mais comprido, né? Eu tenho a testa um pouco maior, o queixo um pouco maior, então meu rosto ele é comprido. O meu músculo, ele já é maior, ele é mais estirado, então ele vai precisar de mais força na hora de eu mastigar. Uma pessoa que tem o rosto redondinho, por exemplo, já é uma pessoa que tem musculatura menorzinha e é uma musculatura com muita força. Essa pessoa precisa mastigar menos do que eu, porque eu tenho menos força que ela. Tá? Então depende de cada um. Mas a gente conseguiu mastigar o alimento. Ele virou a pastinha.
A gente engoliu, tá tranquilo, a gente já iniciou o nosso processo de alimentação, tá? Para a gente considerar que tipo de comida esse paciente vai comer pela boca, porque se ele chegou para a gente da fonoaudiologia com a queixa de disfagia, a gente tem que avaliar primeiro se adaptar à consistência já funciona. E pessoal, lembrem-se sempre, quem trabalha função de mastigação e deglutição é o fonoaudiólogo, tá? Não tem outro profissional que vai trabalhar essa questão com o paciente. É somente o fonoaudiólogo que trabalha isso, ok? Então, se o paciente chegou com a queixa de disfagia, nossa, doutora, ele está engasgando muito, tosse para poder comer, primeira coisa que a gente vai ver, qual a consistência dessa comida que o paciente está comendo? Com o que esse paciente engasga? Então, a gente tem algumas consistências alimentares que a gente começa com a dieta livre ou geral. O paciente come o que ele quiser, pode comer grãos, o grão pode ser mais al dente, a gente chama, né, quando ele está mais durinho. Ele pode comer grãos, ele pode comer bife, ele pode comer alimentos sólidos mais maciços, né? A dieta branda tem hospital, tem um lugar que considera dieta livre ou geral e dieta branda a mesma dieta. Tem um lugar que não. Então veja como se classifica essa alimentação no seu serviço hospitalar, se você trabalha no hospital, na região que você mora, dependendo da região do país, eles consideram um pouquinho diferente. A gente ainda não tem um padrão 100% dessa classificação, tá? E sempre peçam também ajuda para o nutricionista. Se você ficou na dúvida de como classificar, corre para tirar dúvida com ele, que ele te ajuda nessa parte também, tá? A dieta branda é aquela que o paciente ainda pode comer as consistências normais, só que tem que ser uma comida mais leve. Ele não vai comer uma comida muito pesada, ele não vai comer um bife muito gorduroso, ele não vai comer uma feijoada. Ele pode comer o que ele quiser, mas uma comida mais leve. No meu serviço, a gente tem a dieta branda umidificada. O que é isso? É a comida, só que bem molhadinha. Então, é aquele arroz mais empapado, mas ainda não é a comida pastosa. É aquele arroz mais empapado, o feijão bem cozidinho, a carne muito cozida, os legumes cozidos geralmente no vapor, que eles ficam mais desmanchando, mais molinhos. Então, é aquele paciente que está no hospital, tá bem, mas ele tá meio fraco ainda. Aquele paciente idoso, por exemplo, que está se recuperando ali daquela infecçãozinha urinária, por exemplo. Esse paciente é o paciente da dieta branda umidificada, tá? Os pacientes da dieta livre ou geral e da dieta branda são quaisquer pacientes que estejam com um nível de consciência bacana e que não tem nenhuma alteração de deglutição, tá? Aí o paciente, ele não precisa ainda da dieta pastosa, mas ele já tem ali uma certa dificuldade, tá? Um paciente que tá um pouco mais lento, mas ele consegue comer, geralmente a gente adapta a branda umidificada para ele. Mas tem aquele paciente que ele já tem uma dificuldade mais importante, mais significativa. Na avaliação, que a gente vai ver daqui a pouco, tem vários aspectos que estão alterados, aí a gente passa a dieta pastosa. E essa dieta pastosa depende também do paciente, porque é uma dieta que ela pode ser com grãos ou uma dieta sem grãos, tá? Então, nessa foto que eu peguei de dieta pastosa, é uma dieta pastosa homogênea, sem grãos, tá? Verifica se o paciente tem condição de deixar ali ainda algum vegetal, algum legume bem cozidinho, que na hora que ele colocar na boca, a própria língua já desmanche. Vê se o paciente tem condição ou não e acompanhem esse paciente. É importante lembrar também que quando eu falei da questão da nomenclatura, tem um lugar, eu já vi que tem um lugar que considera a dieta pastosa como uma dieta branda umidificada também. Tem um lugar que as duas são a mesma coisa. Se a gente passa uma dieta branda umidificada, vai vir uma sopa em pedaços, por exemplo, tá?
Então, fiquem de olho. A gente tem a dieta líquida pastosa. Na dieta líquida pastosa, é aquele pastoso mais ralinho. Não chega a ser um pastoso tão grosso, por exemplo, quanto o purê. Já o pastoso um pouco mais ralinho, tipo aquele caldinho de feijão, 100 gramas. Uma pastosa um pouco mais ralinha, tá? E a gente tem a dieta líquida restrita. São poucos os casos em que nós vamos liberar uma dieta líquida restrita. E, em geral, essa líquida restrita, ela é mais aplicada a pacientes pós-cirúrgicos de alguma parte do sistema digestivo, tá? O paciente operou, o médico geralmente libera essa dieta líquida restrita primeiro, e aí depois a gente, na fonoaudiologia, vai evoluindo a consistência da dieta do paciente, tá? Então, o paciente chegou pra gente, vamos avaliar e ver se uma mudança de consistência já consegue ajudar o nosso paciente. A gente vai usar espessante e via alternativa de alimentação como última alternativa. Tudo que a gente puder testar antes para ajudar o paciente a comer por boca, comer obviamente por boca, mas se ele vai comer, se a gente vai ajudar esse paciente a comer, ele tem que, o máximo que a gente puder salvar dessa função é o melhor para a gente. Por quê? Geralmente, esse paciente passou a maior parte da vida dele comendo. Ele não vai se alimentar por outra via. Então, a gente precisa tentar salvar essa via oral de alimentação o máximo que a gente conseguir. Então, a gente fez a avaliação, vamos ver se essa dieta, se a adaptação da consistência já ajuda. Às vezes, uma manobra de cabeça, uma manobra de limpeza, uma manobra de proteção, também pode ajudar o paciente na hora de deglutir. É uma alternativa, ok? Então, vamos testar tudo antes da gente entrar na via alternativa de alimentação. E a gente já vai ver o porquê. Se a gente fez todos os testes, seja pelo motivo que for, o paciente não tem condição de via oral, aí a gente vem com a via alternativa de alimentação. Esse paciente passa a não comer, ele passa a se alimentar, tá? Comer é sempre por boca. A gente passa a se alimentar. Então, o paciente ele pode se alimentar pela sonda nasoenteral, tá? Em geral, a sonda nasogástrica, em geral, essa sonda nasogástrica, ela é mais para uma lavagem gástrica, tá? A sonda nasoenteral é uma sonda para dieta, tá? Alimentar. Pode ser uma gastrostomia ou jejunostomia. E para a gente definir qual é essa via? Se pode ser via oral ou via alternativa. Se é por via oral, qual consistência? Se é via alternativa, por onde vai ficar essa sonda? Pelo nariz ou vai ser já direto no estômago ou no intestino? A gente precisa de uma avaliação muito minuciosa para conseguir definir isso. Porque a gente vai alterar completamente o jeito que essa pessoa vai se alimentar. Então, pensa, eu passo não sei quantos anos da minha vida sempre comendo tudo que eu queria, sem nenhuma restrição alimentar. E aí, de repente, eu preciso parar de colocar coisa na boca, eu vou parar de sentir gosto? E isso assusta bastante os pacientes. O psicológico fica muito abalado, tá? Quando a gente precisa passar uma via alternativa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, fazer uma avaliação muito criteriosa, muito minuciosa, o máximo que a gente conseguir, para pegar cada detalhezinho e definir se realmente é um caso de via alternativa ou não, tá? E isso independente de qual for o ambiente que a gente vai avaliar esse paciente. Se a gente vai no beira-leito da UTI, por exemplo, se a gente vai avaliar esse paciente do quarto, o paciente que está na UTI é um paciente completamente diferente do que está no quarto. Na UTI, o paciente é muito mais instável, ele é muito mais frágil do que aquele paciente que está no quarto, tá? Esse paciente da UTI, ele é mais monitorado, ele é mais preciso, mais carente de atenção, mais carente de atendimento, tá?
e seja também no seu consultório ou no home care. Seja qual for o lugar onde você vai atender o paciente. Senta com ele, conversa. Se ele não estiver contando de falar, o acompanhante tem que saber toda a história desse paciente, tá? Então, o que a gente precisa saber na anamnese e na avaliação? Se a gente está no hospital, tem o prontuário do paciente. Gastem tempo pesquisando o prontuário desse paciente. Vejam, por que ele foi parar no hospital? Qual a doença de base dele? Qual que é o nome? Qual que é a idade desse paciente? Como que era a rotina dele antes da consulta? Se tiver acesso a um familiar, se ele não conseguir te contar, excelente. Veja as preferências alimentares desse paciente. Doença de base é muito importante. Por quê? Se eu precisei passar a sonda num paciente que teve uma infecção urinária, é completamente diferente de eu passar a sonda num paciente que tem Alzheimer. Então, a gente tem que saber qual que é a doença de base desse paciente. É uma doença neurodegenerativa, uma doença progressiva, é uma doença que com um ciclo de medicação já consegue controlar, como que é? O tempo de diagnóstico, tem quanto tempo que esse paciente está desse jeito? Tem um dia? Começou hoje? Começou ontem? Não, já tem 10 anos de diagnóstico dessa doença. É importante a gente conseguir construir a evolução desse paciente. Como que era a rotina dele antes? Lembra da rotina aqui? A gente tem que entender se o paciente é acamado ou não, se ele precisa de auxílio para fazer as coisas, o que ele consegue fazer sozinho, qual o grau de independência dele, se ele usa medicação ou não, qual a medicação de uso contínuo, tem dificuldade para conseguir engolir esse comprimido, quais os efeitos colaterais desse comprimido, porque às vezes é o comprimido que deixa a boca mais seca e o paciente vai ter uma dificuldade por conta disso. Ou um medicamento que vai deixar o paciente um pouco mais sonolento, um pouco mais letárgico. E isso também vai influenciar na hora da alimentação. Se ele já fez fonoterapia ou não, se ele tem acompanhamento de fono ou não. Ele foi parar no hospital porque teve um AVC e, de repente, ele precisa de fono. Nunca precisou na vida e é a primeira vez que ele vai fazer. O paciente que tem uma noção de fono é diferente de um paciente que nunca teve noção, tá? Tudo isso, escreve direitinho, gasta tempo com esse paciente. Eu sei que muitas vezes é difícil da gente conseguir isso, principalmente se a gente trabalha num hospital maior, que tem muito paciente para avaliar e um quadro de poucos profissionais. Eu entendo que a dificuldade é grande, mas o máximo que vocês conseguirem de gastar tempo com esses pacientes para construir a história deles é melhor, porque vai nos ajudar a direcionar o melhor caminho para aquele caso, tá? E na avaliação, tá, a gente já sei o nome do paciente, já sei a idade, doença de base, já sei um basicão dele. Eu preciso agora começar a minha avaliação. Então, batemos o olho no paciente, seja lá onde ele está. Batemos o olho no paciente. Precisamos saber nível de consciência do paciente. Se ele está acordado, se ele está orientado, se ele está sonolento, se ele tem período de confusão, se ele está torporoso, se ele está em coma. Se ele está em coma por estar em coma, se é um coma induzido. Como que está a situação desse nível de consciência e dessa orientação desse paciente. Como que é a respiração? O paciente consegue respirar em ar ambiente? Ou ele precisa de um auxílio de oxigênio? É só o oxigênio que ele está precisando? Por onde que esse oxigênio está passando? Por um catéter nasal? Por uma máscara? Esse paciente usa traqueostomia? Não usa? Ele consegue respirar bem assim? Precisa de ventilação mecânica? Uma coisa é auxílio de oxigênio, outra coisa é ventilação mecânica. Os dois são diferentes, tá? Paciente que em uso de O2 pode comer? Tranquilamente. Nossa, Ana, mas ele usa máscara. A gente consegue mesmo assim? Consegue mesmo assim. O paciente pode comer, salvo os cuidados. Nesses casos, é preferível ou agente da fono ou treinar a equipe de enfermagem
a ofertar essa alimentação para o paciente, tá? Que a gente precisa tirar um pouquinho da máscara do oxigênio para ele ofertar. E dependendo de como está esse fluxo de O2, ele pode descompensar um pouquinho, coordenar, na verdade, um pouquinho a respiração com a deglutição. E isso não pode acontecer, ele tem que coordenar certinho para deglutir quando vai parar de respirar. A gente viu a via de alimentação desse paciente. Ele está comendo por boca, ele já está de sonda e eu só vou precisar tirar, se for possível, ou eu vou avaliar para ver se eu indico uma sonda para esse paciente. Como que vai ser? Então, esse é o nosso início da avaliação. Já vi tudo isso? Beleza, agora eu vou mexer no paciente. Então, eu vou ver como que está a musculatura orofacial desse paciente. Ele consegue fazer mímica facial, por exemplo? Consegue fazer cara de bravo, cara de espanto, cara de dúvida? Ele consegue movimentar musculatura de cabeça e pescoço, língua, bochechas, dorso de língua, prega vocal, quando for possível? Esse paciente consegue fazer tudo isso? Sensibilidade intra e extra-oral. Eu preciso entender se esse paciente consegue perceber as coisas. Se ele percebe o meu toque por fora, se ele percebe o meu toque de pressão por dentro. O que isso tem a ver com a alimentação? Para eu conseguir perceber a comida dentro da boca, eu preciso de principalmente 3 pontos. Eu vou precisar de temperatura. A temperatura da comida tem que ser diferente da temperatura da saliva e da cavidade oral. Eu preciso de textura. Geralmente, a gente utiliza alimentos com texturas diferentes. Uma textura líquida, uma textura pastosa, uma textura mais grossa, uma textura mais fina. E a gente precisa de sabor. E o paciente precisa perceber todos esses 3 engramas para que ele consiga perceber a alimentação e deglutir. Para que ele consiga ativar a deglutição dele. Conseguir fazer uma propulsão bacana do bolo. Porque, senão, é aquele paciente, se ele não tem essa sensibilidade, tanto extra quanto intraoral, é aquele paciente que vai ficar miliano para poder deglutir. Porque ele não está percebendo que a comida está lá dentro. E se esse paciente não percebe que a comida está lá dentro, o risco dele engasgar e ter uma broncoaspiração antes da deglutição é muito grande. Principalmente se ele não tiver um reflexo de tosse. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Principalmente se ele não tiver um reflexo de tosse. Porque ele não vai nem te avisar que está sentindo alguma coisa. Então a gente tem que avaliar muito bem essa sensibilidade, tanto extra quanto intraoral, tá? Então vale fazer alternação de estímulo, vale. Por isso, nesse momento também que a gente vai utilizar as preferências do paciente, porque não adianta nada eu testar um sabor que o paciente não vai gostar, que o paciente não vai conseguir deglutir, tá? Sempre pegue os alimentos que o paciente já gosta, que o paciente está familiarizado, pega esses sabores e trabalha com ele, tanto para avaliação quanto para terapia, tá? Precisamos também avaliar as praxias. Quando a gente falou para avaliar a musculatura orofacial, a gente viu os movimentos, beleza? Aqui a gente vai ver as praxias de fato. Como que está a movimentação desse músculo? Ele consegue mexer os dois lados? Os dois nervos estão, o par de nervo, né? Está conseguindo fazer a entrega das sensibilidades lá na ponta? Consegue fazer a entrega motora desse músculo? Se é um paciente que teve um AVC, um traumatismo ou tem um tumor em região de pares cranianos, ali no bulbo e tudo mais, esse paciente consegue ter essa motricidade, ter essa sensibilidade? Como que está o tônus dessa musculatura? Está uma musculatura normotônica? Está hipertônica, aquele paciente super rígido, igual, por exemplo, um paciente de Parkinson? Ou é aquele paciente que está todo hipotônico, molenga, o músculo não tem força nenhuma, como pode ser um paciente idoso, um paciente com tumor,
um paciente de Alzheimer, que pode relaxar essa musculatura também. Tudo isso a gente tem que olhar no paciente, tá? E aí a gente viu tudo isso, o paciente teve nível de consciência e atenção suficiente, por pelo menos mais de 5 minutos, nesse primeiro momento com você, aí você começa a avaliar a oferta de alimentação para ele, tá? Por qual consistência a gente começa? Se é um paciente que tem um nível de consciência legal, em geral, a gente começa com a consistência pastosa. A literatura nos mostra que, em geral, é a consistência mais segura para os pacientes. Então, a gente começa com pequenos volumes, tá? Você pode fazer a medida desses volumes com a seringa e colocar na colher. Não ofertem com a seringa. Por quê? Primeiro, você corre o risco de você empurrar o conteúdo da seringa de uma vez, e aí bate de uma vez na garganta do paciente, esse paciente obviamente vai engasgar porque não estava preparado para isso, e aí você fez uma avaliação errada. Não é que esse paciente tem disfagia e engasgou por conta disso, porque ele engasga em todas as consistências, mas porque às vezes a gente pode errar a mão nessa velocidade, tá? Então o ideal, e também não é natural, né? A gente não come por seringa, a gente come com colher, com garfo. Então, em geral, se a gente vai pegar essa alimentação pastosa, faz a medida na seringa, coloca na colher e aí você oferta para esse paciente, tá? Então, em geral, a gente começa com 3, 5, 10, 15 ml e vai aumentando essa quantidade à medida que o paciente consegue, tá? Ana, ele engasgou com 3 ml, o mínimo. Ele engasgou. Aumenta um pouquinho, dependendo da quantidade que ele engasgou, aumenta um pouquinho para ver se quando a gente aumenta o volume, aumenta a percepção intraoral dele, para ver se não melhora. Tem paciente que precisa de um pouquinho mais de volume para perceber, tá? Então, coloca um pouquinho a mais. Mesmo assim, ele continua engasgando, aí vê o porquê que ele está engasgando. Está engasgando antes, durante ou depois da deglutição. E aí vê o que está fazendo esse paciente engasgar e qual o prognóstico disso, tá? O que a gente tem que olhar agora em cada fase da deglução? A gente está lá, ofertando alimentação para esse paciente. Seja a quantidade que for, tá? Seja uma quantidade menor, seja uma quantidade maior. O que a gente precisa avaliar em cada uma dessas etapas? Então, fase oral, o que a gente tem que olhar? Vedamento labial. Esse paciente, na hora que ele coloca a comida na boca, ele consegue segurar essa comida lá dentro? Ou é a comida que escorre por um canto porque ele teve um AVC e teve um desvio de rima? Ou é um paciente oncológico que tirou um pedaço da mandíbula aqui? É um paciente oncológico que tirou um pedaço da língua? Ou te retirou a língua inteira? Como é que a gente vai fazer? Né? Vê esse vedamento labial. Você consegue colocar a alimentação dentro da boca e manter lá dentro. Vê se ele faz compensações musculares. Em geral, pacientes com déficit de vedamento labial, eles fazem alguma compensação. Ou com o queixo, eles vão franzir bastante o queixo, ou com as bochechas, ou com o pescoço também. Às vezes eles podem fazer isso aqui, ó. Tá vendo que quando eu forço o cantinho da minha boca, ó. Tá vendo que meu dedo movimenta aqui, ó? E isso não pode acontecer. Se eu vou movimentar minha boca, ó. Movimentei só minha boca, meu dedo não mexeu. Tá? Então, vê se ele faz alguma compensação muscular. Vê se esse déficit de vedamento labial é no orbicular em si ou se é um déficit de masseter também. Por quê? Masseter, ele é responsável por fechar, ajudar no fechamento da mandíbula. Então, se esse paciente não tem um bom masseter, ele também vai deixar a boca um pouquinho aberta. Então, vê onde está o problema. Se ele não tem um vedamento labial legal, vê se é orbicular ou se é masseter,
tá? E por que que é muito importante a gente ver esse vedamento labial? A deglutição ela é um jogo pressórico. Tudo tem que ter pressão. E a primeira válvula de pressão que a gente tem é a boca. Se a minha boca não faz pressão, eu não ajudo as outras pressões a acontecerem e aí eu vou ter mais dificuldade ainda. Se vocês tentarem engolir com a boca aberta, vocês vão ver que vocês podem até conseguir, mas é muito mais difícil. E a gente precisa facilitar o máximo possível para esse paciente, porque a gente quer reabilitar essa deglutição, né? E a gente avalia também a mastigação. Lembra quando a gente falou lá no começo que o processo de alimentação, ele começa pela boca? Ele começa na mastigação. Então, como que é a mastigação? O ideal que aconteça, tá? Como que tem que ser? Se o paciente tem, pelo menos, a maior parte do tempo, tá? Se ele consegue uma alimentação mais sólida, pelo menos, né? Como que tem que ser? Ele morde, ele come esse alimento. Os dentes pré-molares e molares, eles vão triturar essa alimentação. Observa se esse paciente consegue fazer uma movimentação bilateral. Uma hora ele mastiga de um lado, outra hora ele mastiga do outro. Porque se ele faz uma mastigação unilateral crônica ou unilateral com preferência, é a mesma coisa da gente ir para academia e malhar só um lado do corpo. Ele está usando só um lado do rosto dele também. Então vai ser uma musculatura que vai estar em desequilíbrio. Um lado vai estar mais forte que o outro. Então trabalha essa mastigação bilateral com esse paciente. Mastigou o alimento, vê se ele consegue colocar o bolo alimentar no centro da língua, tá? Ele tem que colocar o alimento no centro da língua para que a língua consiga fazer a movimentação e propulsar esse bolo lá para nossa faringe, tá? Como que a gente vê essa questão? Pede para o paciente mastigar um pouco, observa qual lado que ele está utilizando para comer, ou se é os dois ao mesmo tempo, tá? Avalie e ajusta isso com ele. Vê como que ele mastiga e antes dele engolir, quando estiver pronto para engolir, pede para ele abrir a boca. E aí você vai ver se esse bolo está concentrado a maior parte no centro, se tem restos alimentares nas bochechas, nos vestíbulos, porque está ficando muito alimento, está ficando mais de 20% de alimentação na cavidade oral, já não é um bom indicativo. Ou essa língua não está funcionando, porque a língua que movimenta esse bolo de um lado para o outro, a língua que tem a força de juntar esse bolo alimentar lá no centro, e a língua que tem que ter a força de bater no céu da boca e empurrar a comida para trás. Bate no céu da boca e manda a comida lá para trás. Se a língua não tem um bom desempenho, a mastigação desse paciente não é legal. E uma má mastigação vai influenciar a nossa fase faríngea também, tá? Porque se a gente não consegue mastigar direitinho, eu não consigo propulsar meu bolo para lá. Eu vou ter estase nesse paciente, eu posso atrasar o disparo da deglutição, tá? Eu vou ter uma série de atrasos, porque a mastigação ruim prejudica as outras áreas também, tá? Então, tudo isso aqui a gente vai ver na nossa fase oral. Onde termina a fase oral, Ana? Quando a língua bate no céu da boca e faz a propulsão do bolo alimentar. Esse bolo foi propulsado lá para a faringe, a gente começa a fase faríngea, tá? Em geral, não é uma fase que demora muito, tá? A mastigação ela demora mais um pouquinho, mas também não demora tanto. A fase faríngea, ela dura em torno de 3 a 5 segundos. Ela é bem rapidinha mesmo, tá? Então tem que ter um olhar bem clínico, bem minucioso para essa parte. Porque o que tem que acontecer? O esfíncter velofaríngeo, nosso palato mole, a úvula que a gente tem lá atrás, aquele sininho que a gente tem lá atrás no fundo da garganta, ele é o grande responsável por evitar a nossa regurgitação nasal. O que é isso? Aquela pessoa que vai comer e espirra na hora que está comendo. Por quê? O alimento voltou pelo nariz. E isso não pode acontecer.
Então, tem que ser uma musculatura que tem que estar bem firmezinha, porque também vai ajudar a nossa terceira válvula de pressão. Ah, não, mas você não falou a segunda? Primeira válvula de pressão, vedamento labial. Segunda válvula de pressão, pressão da língua no céu da boca. É a segunda pressão que a gente tem que ter. Terceira pressão, vedamento velo-faríngeo. Tá? O esfíncter velo-faríngeo tem que funcionar para esse alimento não voltar pelo nariz. Nossa, como que eu posso desconfiar se esse paciente tem esse déficit? O paciente vai relatar um encontro no nariz, ou esse paciente vai espirrar, se voltar uma quantidade mais significativa, e a gente tem que prestar atenção na qualidade vocal desse paciente, tá? Qual que é a ressonância dele? Se é uma voz muito nasal, pode ficar de olho que pode acontecer alguma coisa assim, tá? Esfíncter velo-faríngeo, protegeu lá a nossa cavidade nasal, ocorreu a propulsão do bolo. Nesse momento, o que está acontecendo com a nossa laringe? Faz uma excursão. Ela sobe e anterioriza. Então, não sei se vai dar para ver, mas se eu fizer aqui, ó. Percebem que a minha garganta ela subiu e desceu? É a laringe. Na hora que a gente engole, a laringe tem que fazer isso. Ela sobe e ela vem para frente. A gente tem que ver. Tá conseguindo subir a quantidade necessária? Em geral, a gente faz o teste dos 3 dedos, né? Se sobe os 3 dedos ou não. Mas aí tem que avaliar também a anatomia do paciente. Se ele tiver um pescoço mais curtinho, ele não vai conseguir fazer uma excursão tão grande, tá? Mas veja o quanto essa excursão laríngea está acontecendo. Se está liberando espaço ou não. Pode ser um paciente que, se não estiver liberando tanto espaço, se ela não estiver indo tão para frente, vai fazer uma compensação de cabeça. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai colocar essa cabeça para fora e volta. Coloca a cabeça para fora e volta, tá? Presta atenção se o seu paciente faz isso. Ou porque a laringe não está subindo direito, ou porque a faringe não está conseguindo contrair. Porque esse paciente colocou comida demais na boca, por exemplo. Analise o porquê disso estar acontecendo, tá? Excursão laríngea, que a gente tem que ver. Se a gente... Uma grande pergunta. Se o paciente tem uma dificuldade na língua, os movimentos de língua dele não são tão precisos, isso pode influenciar na excursão laríngea do paciente? Pode. Porque a laringe, para ela subir, os músculos supra e infreioides precisam puxar essa laringe para cima. E a musculatura supraioide liga o ocioide aqui no mento. A base da nossa língua é a musculatura supraioide. Então, se é uma musculatura que não está funcionando tão legal, porque a língua não está tão legal, pode ter uma dificuldade de excursão laríngea também, tá? Então, avalie miloioide, xiloioide, toda essa musculatura supra e infraioide, tá? Para ver se essa laringe está subindo direitinho. O paciente consegue fazer a apneia da deglutição, ele para de respirar na hora de engolir, é preciso que o paciente pare de respirar. Por quê? Ele tem que proteger o pulmão. E a gente protege o pulmão com a apneia da deglutição. Se a gente não faz a apneia, a probabilidade desse paciente broncoaspirar é muito grande, tá? Qualidade vocal. Na qualidade vocal, depois que o paciente engolir, aí a gente vai pedir para o paciente falar um A sustentado, alguma coisa assim, para a gente ver se vai ter uma voz molhada ou não. Quando vocês ouvirem uma voz molhada, vocês vão saber que é voz molhada, porque fica muito diferente. E isso pode ser um indicativo de estase faringolaríngea, tá? Ausculta cervical. Tem que fazer a ausculta antes, durante e depois da deglutição, tá? Antes da deglutição, para ver se o controle de saliva está ok, ou se ele acumula um pouquinho de saliva ou secreção aqui. Durante a deglutição, para a gente ver se ele faz a apneia. E depois da deglutição, continua auscultando. Para quê? Para ver se tem algum sinal de estase. Ana, que barulho que eu vou fazer quando tem estase? Como que eu vou saber?
vai fazer um barulho bem diferente, porque quando a gente escuta só a respiração, a gente escuta. É só isso que a gente escuta, como se fosse um assovio. Quando tem estase, quando tem secreção, a gente escuta um barulhinho mais borbulhoso. É como se fossem umas bolinhas que ficam na garganta. A gente escuta um barulho bem diferente, tá? Se você ainda não tem prática de ausculta, sai auscultando todo mundo da sua casa. Ana, moro sozinho. Faz a ausculta em si mesmo. Se você tem uma deglutição normal. Faz a ausculta, acha a sua laringe. Você vai achar a laringe pela cartilagem tireoide. Você vai achar um Vzinho no meio da sua garganta. Ó, minha laringe, ela tá bem aqui agora. Bem aqui em cima. Então, verifica onde está a sua laringe. Vai lá, ausculta de um lado, ausculta do outro, só na respiração. Toma uma água, colocando o esteto aqui, tá? Faz a ausculta depois, faz a ausculta da vogal sustentada, a gente consegue ter uma noção muito boa do funcionamento da prega vocal, tá? E essa avaliação de qualidade vocal diz muito também sobre a proteção de via aérea, tá? Tempo máximo de fonação também, porque quanto mais tempo eu consigo manter essa prega vocal fechadinha com qualidade, melhora o meu vedamento na hora da deglutição. Se eu não tenho um bom vedamento, já dificulta bastante também na hora de proteger o pulmão, tá? Temos que avaliar reflexo de tosse. Por que reflexo de tosse? A tosse é um grande indicativo de sensibilidade laríngea para a gente. Se esse paciente não tem nenhuma sensibilidade, ele vai broncoaspirar e a gente não vai saber. Nossa, Ana, mas se ele for broncoaspirar uma hora, a gente vai saber. Como que a gente vai saber? Esse paciente vai fazer uma pneumonia, tá? Então a gente precisa avaliar muito bem esse reflexo de tosse. Ver se ele está, primeiro, presente ou ausente. Se está ausente, se pode estimular. Se está presente, ver a força se está funcionando ou não. Porque se for uma tossezinha, isso não vai adiantar. Se esse paciente começar a ter pelo menos uma penetração laríngea, essa tosse não vai tirar o que está ali querendo entrar para o lugar errado. Concorda? Ele tem que ter uma tosse forte. Ele precisa tossir com bastante firmeza, tá? E a gente pode fazer o teste de forma de comando. Não é todo paciente que vai conseguir fazer. E pode ser um reflexo de tosse espontâneo. Isso durante a deglutição você vai saber. Se é um paciente que engasga, provavelmente você vai saber como que está o reflexo de tosse dele, tá? E por que eu coloquei aqui sinais vitais? Às vezes, esse paciente não vai ter um reflexo de tosse, mas ele vai te dar alguns sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo. Ele pode pigarrear, ele pode só tossir, ele não vai necessariamente engasgar. E sempre é legal a gente ter um oxímetro nesse momento. Por quê? O paciente que broncoaspira ou que tem uma penetração, qual a diferença dos dois? Penetração. Bateu na prega vocal, saiu. Não chegou a entrar. Broncoaspiração. Ultrapassa a prega vocal e vai lá para o pulmão, tá? Por que a gente tem que olhar o sinal vital? Quando a gente pega o oxímetro aqui, ele vai medir batimento cardíaco e saturação de oxigênio. Esse paciente, na hora que ele broncoaspira, ele pode apresentar uma queda de saturação, às vezes não imediata, tá? Se o paciente broncoaspirou, você terminou a avaliação, vai fazer a medida de novo. Uma queda de mais de 5 pontos da saturação é preocupante, tá? O paciente estava lá saturando 95 normal. Terminou a avaliação, você foi fazer novamente, durante a deglutição não deu nada, mas depois da avaliação ficou lá 88, 89, 87. Você fez a ausculta pulmonar também. Escutou o chiadinho no pulmão? Pode ser uma broncoaspiração, tá? Mas não é todo paciente que vai dar alteração de saturação, tá, pessoal? Muitas vezes, o paciente que broncoaspira, ele vai apresentar um batimento cardíaco muito elevado,
tá? Não é uma coisa, um esforço cardíaco a gente faz na hora da deglutição. Então, aquele paciente que tá lá com batimento 70, ele vai ali para uns 80, 90, tudo bem. Mas um paciente que penetra o broncoaspira, na hora que a gente vai fazer essa medição, ele vai sair dos 70, ele vai lá para 142, por exemplo. Ele vai fazer uma mudança muito brusca na hora que deglutiu, passou a deglutição, voltou ao normal. Então a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente se é um paciente que não tem o reflexo de tosse muito bom. Por quê? Os sinais vitais vão indicar, podem indicar pra gente uma possível broncoaspiração, tá? Na fase esofágica já é mais difícil da gente avaliar, o esôfago já está um pouquinho mais para baixo, né? Mas a gente pode ver o tempo de trânsito esofágico, quanto tempo demora para esvaziar esse esôfago. O refluxo, a gente, às vezes, dependendo da altura que o refluxo atinge, a gente pode escutar o refluxo acontecendo, tá? Por isso que é muito importante a gente continuar a escuta, mesmo depois que o paciente já deglutiu. Porque se ele apresentar um refluxo, se o refluxo for muito alto, a gente pode chegar a escutar, tá? E a gente vê os engasgos após a deglutição. Às vezes, uma coisa que estava no esôfago que voltou. Pelo refluxo, o paciente também pode engasgar, tá? Ana, mas eu fiz toda a avaliação. Aparentemente, esse paciente não tem nenhuma alteração. Mas ele continua perdendo peso, ele faz pneumonia. Tem uma outra forma da gente saber o que está acontecendo? Tem. Tem um exame que a gente faz, que é o videodeglutograma. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso a essa realidade, tá? Eu sei que é um pouquinho difícil da gente conseguir esse exame. E como que a gente faz esse exame? A gente leva o paciente para um lugar de raio-x, só que ao invés de a gente tirar as fotos do paciente, a gente filma o paciente deglutindo. Então a gente faz a oferta de algumas consistências com bário, tá? O bário é o contraste que a gente usa para essa alimentação. A gente oferta esse bário para o paciente e a gente vê por onde esse alimento está passando. Então tem como a gente ver como se está broncoaspirando, se está só penetrando, se não tem nada, a quantidade que ele está penetrando ou broncoaspirando também, como que está o esvaziamento esofágico desse paciente, se tem refluxo, o que é que está acontecendo, a gente consegue pegar por esse exame. Não é todo lugar que a gente consegue fazer, é um exame de um pouquinho mais difícil acesso, principalmente porque é o fonoaudiólogo que tem que realizar esse exame, mas tem que ter um médico na sala de preparo, tá? Porque se é um exame pra gente ver o quê? Broncoaspiração. Se é um paciente que já está um pouco fragilizado, a gente realmente não tem como descobrir o que está acontecendo sem esse exame, vai fazer o exame, a gente pode piorar o quadro do paciente, tá? Por isso que a gente geralmente espera o paciente ficar mais estável para a gente conseguir fazer o exame. Porque se ele estiver broncoaspirando, ele pode ter uma piora no quadro clínico. Então tem que ter um médico acompanhando o exame e um carrinho de primeiros socorros, tá? Para qualquer coisa que acontecer, ter como auxiliar esse paciente. Mas, no geral, é um exame mais tranquilo, tá? Não é um exame que costuma dar tantas alterações, não. Pode ser um caso ou outro, mais isolado mesmo. Mas tem o risco, tá? Não é comum de acontecer, mas pode acontecer. Na minha cidade, só tem uma fonoaudióloga que faz aqui. Conheço ela e tudo mais, não faço esse tipo de exame, mas o fonoaudiólogo ele tem que saber interpretar o exame, porque não adianta nada você solicitar esse exame para o seu paciente se você não sabe interpretá-lo, tá? Então, tem vários materiais que a gente pode ter acesso de como avaliar um videodeclutograma, como que a gente vê o exame, como que a gente analisa cada estrutura, como que a gente analisa tudo certinho. E lembra que a gente tem essa teleconsultoria, se você tiver dúvida, pode enviar sua dúvida lá também, tá? Mas o videoglutograma, ele ou videofluoroscopia também, tem os dois nomes, é um exame complementar. Em geral, a avaliação clínica, ela é soberana, tá? Ela sempre vai
dar os melhores indicativos para a gente. Tem algum outro exame além do videodeglutograma? A gente tem uma videofibroscopia também, né? Então, quem é otorrino que vai fazer esse exame, coloca aquela sondinha com a câmera na ponta, pode colocar pelo nariz, tá? Para ter uma visão bem bonitinha ali da região da garganta. E aí consegue ver se tem um acúmulo de saliva na região, pode dar o contraste também, né? Colocar um corante azul, tá? Corante de comida mesmo, hein? Corante de comida azul ou verde, nesse exame dá para ser o verde, para ver se tem alguma estase, se está penetrando, se está broncoaspirando. Qual a diferença desse exame para o videodeglutograma? Na videofluoroscopia, vamos falar assim, na fluoroscopia, a gente tem um panorama geral, desde a mastigação até a fase esofágica. Nessa videofibroscopia, a gente não tem, tá? Então, é um exame mais limitado. A gente tem só a visão ali da região laríngea, tá? E na hora que o paciente deglute, a gente perde a imagem. Por quê? Tem que fazer a apneia. Então, a gente fecha a região. Aí, o momento da deglutição em si, a gente não pega. A gente pega o antes e pega o depois. Mas caso você não tenha como fazer o videodeglutograma, mas tem como fazer o VED com o seu otorrino, pede para fazer o VED, tá? E quando tem esse tanto de alteração na deglutição, porque até aqui já foi muita coisa, né? E quando a gente tem alteração nas avaliações? Então, primeiro passo, avaliou o paciente. Tem alteração? Você vai anotar quais alterações tem, em qual fase da deglutição que está essa alteração. Se é na fase oral, se é na fase faríngea, se é na fase esofágica, e o porquê essa alteração acontece. É pela fraqueza do músculo? É pela falta de sensibilidade? É pela incoordenação dos movimentos? Por que está acontecendo isso? E aí você vai trabalhar essas questões com esse paciente, se for possível, ok? Trabalhou, a gente conseguiu manter a via oral, mesmo que adaptada para esse paciente, não é uma comida normal, mas consegue pelo menos uma comida pastosa, por exemplo, já está ótimo. Quanto mais a gente conseguir manter a via oral, para o paciente, melhor, tá? Deu alteração, a gente fez todo esse trabalho. A gente vai analisar a doença de base, primeira coisa. Doença de base. É progressivo? A doença vai progredir com uma evolução para piora? Porque se a gente fala de um paciente com uma doença neurodegenerativa, por exemplo, ou com uma demência, a gente sabe que o paciente não vai subir escadinha, o paciente só vai descer. Então, nesses casos, em geral, a gente pede uma via alternativa, porque a gente sabe que a deglutição cada dia vai ficar mais difícil. O trabalho da fonoaudiologia é manter, pelo menos no gerenciamento de saliva, uma oferta de sabor para esse paciente, para ele não perder o uso dessa região, mas uma alimentação que vai sustentar, que vai manter o quadro nutricional do paciente, dificilmente esses pacientes vão ter essa possibilidade. Então, a gente mantém a via alternativa como via de garantir o estado nutricional do paciente, tá? Ana, esse paciente não tem uma doença progressiva. Ele teve um AVC, ele teve um traumatismo craniano. A gente precisa saber quais são as áreas atingidas. Por quê? Se eu pego um centro que vai desregular a respiração, que vai desregular tosse, que vai desregular a mecânica da deglutição em si, dificilmente esse paciente volta para uma via oral. Não estou dizendo que é impossível. Pode ser que sim, mas em geral, dependendo da região, se for uma região de muito comprometimento da deglutição, em geral, esse paciente fica com a via alternativa. Mas se for uma área um pouco mais tranquila, se for uma área
que tem uma possibilidade de reabilitação maior, essa via alternativa pode ser temporária e a gente pode retirar ela depois e trabalhar para manter uma via oral, tá? Avaliou isso. Das alterações que foram avaliadas, houve sinal de broncoaspiração desse paciente? Esse paciente teve reflexo de tosse e tossiu muito, antes, durante e ou depois? Esse paciente teve alteração da asa do nariz, ficou taquipneico, respirando muito ofegante depois, ficou cansado, começou a suar na hora de comer, ficou muito agitado. A gente fez a medição de sinal vital. Teve alteração de batimento cardíaco, de respiração? O que aconteceu com esse paciente, né? Então, teve algum sinal importante, sim? Ver se esse sinal tem um prognóstico de melhora, se a gente consegue melhorar, ou não. Se não tem sinal de melhorar de curto prazo, mantenha a sonda por mais tempo, tá? Aí a gente avaliou tudo isso. Então, a gente vai ver se a gente vai optar pela adaptação de consistência. Sempre testem a adaptação de consistências antes, manobras, tudo que for possível antes da gente optar por uma via alternativa, tá? Ana, testei tudo, testei todas as consistências, testei posição, posicionamento, controlei quantidade de oferta, controlei velocidade de oferta, nada adiantou. Aí não tem outro jeito. A gente tem que partir para ver a alternativa de alimentação. Partindo para a via de alimentação, para a via alternativa, a gente tem que ver qual tipo de via alternativa a gente vai colocar e se ela vai ser temporária ou permanente, tá? A mais clássica das vias alternativas. Principalmente se é um paciente que chegou no hospital por uma pneumonia broncoaspirativa, primeira coisa que a equipe faz, passa uma sonda nesse paciente e chama a fono para avaliar, tá? Se no seu hospital tem fono. Então, como que acontece essa sonda nasointerval? É uma sonda um pouquinho, não tão grossa, tá? Uma sonda intermediária. Ela é inserida pela narina aqui, ó, esse amarelinho aqui é a sonda, tá? Inserida pelo nariz, ela passa por toda a faringe, passa pelo esôfago e chega até o estômago aqui, tá? Passou a pontinha, geralmente um tanto assim da pontinha que fica inserida no estômago, tá? Passou essa sonda, aí a equipe de enfermagem vai fazer uma ausculta aqui para saber se está no lugar certo e vai fazer o raio-x também, para saber do posicionamento para poder iniciar a dieta, tá? Fonoaudiólogo passa sonda? Não podemos passar sonda nasointeral. Fonoaudiólogo não pode fazer nenhum procedimento invasivo com o paciente. A gente não pode colocar sonda. Quem coloca sonda? Enfermeiro, técnico de enfermagem e médico. São os 3 profissionais que são autorizados a fazer passagem dessa sonda, tá? A gente da fonoaudiologia pode acompanhar o processo. Tá lá, auxiliar o paciente, orientar o paciente, mas a gente não pode colocar, tá? A sonda nasointeral, ela pode ser de curto ou de longo prazo, e se ela for de longo prazo, tem uma necessidade de troca a cada 3 meses, tá? Não pode ficar para sempre ad eterno com a mesma sonda. Tem que fazer a troca, tá? Ana, como que eu vou saber se esse paciente vai ficar de sonda ou não? A gente analisou toda aquela anamnese da doença de base, viu o prognóstico do paciente, viu a idade, começou a fazer terapia. Nossa, a deglutição dele, tô conseguindo reabilitar. Tem um prognóstico bom, a gente tá conseguindo fazer isso. Em geral, a gente consegue tirar a sonda, tá? Ana, não tirou, a gente não vai conseguir tirar a sonda desse paciente, ele vai precisar ficar de sonda. Tudo bem. Ele pode ficar de sonda nasointeral? Pode. Tem paciente que não tem indicação, principalmente quem tem alguma questão intestinal,
são pacientes que têm algumas restrições para uma gastrostomia, por exemplo. Então, precisa ficar com a sonda nasoenteral. Se ele precisar ficar, a cada 3 meses vai trocando, tá? Mas sempre que o paciente colocar a sonda, não deixem de trabalhar a sensibilidade desse paciente. A gente não oferta volume se ele não tiver condição para isso, tá? Ele não vai perder o volume, mas a gente precisa de fazer esse trabalho. Por quê? Se esse paciente passa a se alimentar por sonda, essa região da cavidade oral fica em desuso. Ele não está deglutindo mais. Ele só deglute saliva. E saliva não vai ter aquelas 3 pistas que a gente viu de sabor, sensibilidade e textura. Saliva não tem. Então, a gente precisa ativar essa região para que esse paciente consiga perceber a sua própria saliva e deglutir a saliva, senão ele vai perder e vai ficar um paciente com uma celestase muito grande, tá? Nem sempre o paciente celorreico é porque está produzindo muita saliva. Às vezes é só porque ele não está deglutindo com a frequência correta, tá? E se o paciente coloca a sonda, a probabilidade disso acontecer é muito maior. Então, a gente precisa dar uma maneirada na situação para ele. Ele precisa utilizar essa região, tá? A grande desvantagem da sonda nasoenteral, principalmente se for de longo prazo, tá? Tem maior risco de perder a sonda. A gente fala perder a sonda quando o paciente mesmo arranca, tá? Porque ela tá muito de fácil acesso aqui e não tem nada que tá prendendo essa sonda. Tem o curativo, né, que faz o nariz para prender essa sonda, mas em geral não tem nenhum ponto, não tem nada que impeça essa sonda de sair facilmente dali. Então, o paciente arrancou a sonda, acabou. Tem que repassar, tá? E aí, é uma sonda que incomoda um pouco mais, porque como ela tá no nariz, ela vai incomodar o nariz, ela vai incomodar a garganta, ela vai incomodar o esôfago. Ela é um pouco mais incômoda nesse sentido, tá? Mas é mais comum que a gente usa, principalmente nos casos de curto prazo, tá? Mas a gente tem esse maior risco, principalmente com pacientes muito agitados. São pacientes que às vezes a gente precisa manter ele de contenção, tá? Para ele não arrancar a sonda até a gente conseguir tirar ela, se for possível. Nossa, Ana, mas é um paciente que está perdendo muita sonda e ele não tem condição de melhora da deglutição. O que é que a gente vai fazer? A gente vai indicar a gastrostomia para ele, se ele tiver condição de fazer o procedimento, tá? Então, a gastrostomia, a gente retira essa sonda do nariz e já passa ela diretamente no estômago, tá? A gente da fono avalia, nutrição, medicina, esse paciente, ele não tem condição de via oral. Se ele comer, ele vai broncoaspirar maciço, tá? Então, vamos passar uma via alternativa? Vamos. Para ficar mais confortável para esse paciente, vamos fazer uma gastrostomia? Em geral, a gente tem menos risco de perder a sonda por ela estar aqui na barriga. Às vezes, se o paciente for mais agitado, pode colocar uma cinta, alguma coisa que ajuda a proteger a região. Dependendo do paciente, pode colocar o bottom. Hoje em dia, não fica nem a sonda para fora mais. Já fica bem mais tranquilo, é menos incômodo para esse paciente, menos risco de perder a sonda. Ela também pode ser de curto ou longo prazo, mas o tempo de troca dela já é um pouquinho maior, tá? A cada 6 meses, mais ou menos. Isso aí vocês podem verificar com o médico gastro de vocês, tá? Então, a gastrostomia, a gente tem acesso ao estômago pela parede abdominal e não pelo nariz. Então, o médico vai avaliar qual a melhor via para instalar essa gastrostomia, tá? A gente da fono vai falar, médico, não pode comer pela boca, tá? Faz uma gastrostomia para mim. Beleza, o médico vai lá e vai avaliar se ele vai fazer essa cirurgia por laparoscopia, abrindo a região abdominal, por via endoscópica, como se fosse fazer uma endoscopia e vai lá e coloca, ou por uma videoendoscopia, tá? Qualquer uma das técnicas, o médico que vai ajustar. Então, ele dá alguns pontos aqui por fora para prender e dá uns pontos por dentro também, tá? Porque não pode sair do lugar, ok? Conseguiu fazer a cirurgia, o paciente recuperou da anestesia, tá tudo bem? Chama a nutrição
A nutrição faz o balanceamento da dieta e já pode correr a dieta normalmente, igualzinho da sonda nasoenteral, tá? O método de aplicação é o mesmo, aplica a água, aplica a dieta, tudo bonitinho pela sonda, não tem problema nenhum, tá? Só um pouquinho de cuidado na hora do manuseio, porque fracionar é bem tranquilo, isso a nutrição tira de letra, fracionar a quantidade de dieta de ml por hora, tá? E não deixar essa sonda obstruir. Então, é sempre importante lembrar que passou a dieta pela sonda do paciente, seja nasoenteral, seja gastrostomia ou jejunostomia, passou a dieta, lava a sonda depois. Só passar água normal, tá? E além da gastrostomia, que é direto no estômago, a gente tem a jejunostomia. A jejunostomia é um acesso ao jejuno, que é essa partezinha do intestino. Então, já coloca direto no intestino, não passa nem pelo estômago, tá? Já vai direto para o intestino e é indicado principalmente quando há comprometimento importante do estômago, tá? Então, às vezes, é um paciente que tem uma paresia, a região não movimenta muito legal. A faringe e o estômago tem que ter os movimentos peristálticos de contração e relaxamento, igual o intestino, tá? Toda essa região aqui, desde a faringe até chegar aqui, a gente precisa dessa movimentação do intestino, esses movimentos peristálticos, para conseguir trabalhar a alimentação, para essa alimentação caminhar no tubo digestório. Tá? Então, geralmente, pacientes que têm alguma obstrução, um tumor que não dá para operar, ou tem uma paresia, não consegue movimentar, geralmente passam a jejunostomia, tá? É bem semelhante à gastrostomia, ok? Pode também ser de curto ou longo prazo. Nos casos de paresia ou de tumor inoperáveis, geralmente são de longa permanência, tá? Havendo também a necessidade de troca a cada 6 meses, e assim como a gastrostomia, tem menos risco de perder a sonda e menos incômoda também, tá? Ficar bastante de olho em qualquer sinal de infecção, ficar vermelhinho em volta, quente, sair líquido, de coloração diferente, tudo isso a gente precisa ficar de olho também, tá? Agora, uma grande questão. Via alternativa exclui totalmente a possibilidade de via oral? Nem sempre. Nem sempre. Sei que agora vai ficar um nozinho na cabeça de todo mundo. Uai, Ana, mas se eu tô indicando a via alternativa porque o paciente não tem condição de via oral? Se é um paciente que broncoaspira maciço e não tem como resolver essa situação, vai excluir a via oral. Vai excluir totalmente, tá? Mas pode ter casos em que às vezes o paciente até tem uma certa condição de deglutição. Só que às vezes, por inapetência, o paciente não quer comer. Principalmente pacientes oncológicos. Eles se cansam muito, ficam estressados, às vezes eles até têm condição de comer, mas não quer. Então, a gente passa a sonda para garantir o estado nutricional do paciente e deixa o que a gente chama de dieta de conforto ou dieta de prova, que é uma dieta de menorzinho volume. Não chega a ser uma dieta, por exemplo, de 500 ml, alguma coisa assim. Mas uma dietinha de 100 ml, 50 ml, bem fracionado, quando o paciente tiver vontade, para que ele sinta o gosto dos alimentos. Tem paciente que pode receber volume, mesmo estando com a via alternativa, tá? Ana, posso dar os dois juntos? Não é muito legal, tá? Passa a dieta, desliga a dieta, espera um pouco e pode colocar a via oral. Mas lembrando, se tiver alguma possibilidade de um mínimo volume, sempre com o fonoaudiólogo, tá? O fonoaudiólogo que precisa avaliar se pode ter uma via oral associada a essa via alternativa de alimentação, ok? Não deixem, não façam essa combinação sozinhos. Se você é fonoaudiólogo e não tem segurança
ainda, porque não tem experiência, não ficou com medo, não sabe se aquele paciente vai receber bem essa dieta de prova ou não, então é melhor optar por não oferecer uma via oral de conforto, tá? Avaliem sempre muito bem cada caso de cada paciente que vocês tiverem. Cada paciente é único, cada caso é um caso. Não dá pra gente generalizar, o paciente não é uma receitinha de bolo, ok? Analisem caso a caso, mas uma via alternativa pode não excluir a possibilidade de via oral, tá? A via alternativa não necessariamente exclui a via oral. Tem paciente que pode ficar de via mista, ok? Lembrem-se sempre, acabei de falar, vamos repetir. É importante o acompanhamento multidisciplinar. Primeiro lugar, fonoaudiólogo, porque ele que vai saber se está na hora de tirar, se pode tirar a sonda ou não, se tem que passar a sonda ou não, se pode dar uma via alternativa, se pode dar uma via oral associada ou não, sempre acompanhado pelo fonoaudiólogo. Sempre, 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 sempre. Ok? Tem que ter acompanhamento nutricional também, porque tem que ver se esse paciente tem alguma restrição alimentar, tem que ver a quantidade de dieta, o balanceamento nutricional, a quantidade de caloria, de proteína, de macro e micronutrientes que esse paciente precisa, e é só o nutricionista que vai saber disso, tá? Às vezes a gente pode dar uma dieta de conforto para o paciente, mas fala com o nutricionista se não vai desbalancear o trabalho dele, tá? Tem que ter acompanhamento com o médico também, para saber se está tudo bem com a cirurgia, se for uma gastrostomia, se está tudo bem com a região da sonda, se está tudo bem no estado geral desse paciente. E também precisa da equipe de enfermagem para cuidar dessa sonda junto conosco, ok? Ninguém trabalha sozinho, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar no caso, ok? Então, a nossa aula de hoje foi sobre a via alternativa de alimentação. Agradeço muito a disponibilidade de vocês. Se você gostou dessa aula, já compartilhe com os seus amigos também. Se quiserem entrar em contato, podem entrar em contato pelas redes sociais. E lembrando que nós temos as teleconsultorias, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem mandar as teleconsultorias também.